Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Consulta ao Doutor, ou melhor, a sua consulta com hora marcada. Olha só, gente, hoje a gente vai falar sobre dois fenômenos psicológicos que mais parecem histórias infantis, mas que dizem respeito, sim, a questões profundas sobre muitas pessoas que convivem aí no nosso dia a dia, que fazem parte do nosso círculo. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que você também já assistiu, ouviu ou leu a respeito do Peter Pan, não é verdade? Mas aí eu te pergunto, com a maior certeza ainda, que você deve ter conhecido alguém que tinha algum receio de crescer, de assumir responsabilidades. E com relação ao Andy, que é aquela personagem que não tem tido tanto destaque na vida, por quê? Porque ela se preocupa mais com os outros, ela se dedica demais a cuidar dos outros e acaba esquecendo, inclusive, de si mesma. Essa personagem, eu tenho certeza que ou você convive com ela ou ela já fez parte algum dia da sua vida, não é verdade? E a gente vai embarcar nesse Consulta ao Doutor de hoje, nesses dois temas, Síndrome de Peter Pan e Síndrome de Wendy. Estaremos divididos por blocos. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante, é interessante, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Corre lá e compartilhe o nosso link de transmissão, pois a nossa informação deve chegar a essa pessoa que passou aí pela sua cabeça. Também te convido, é claro, a você participar. Manda pra gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 operadora 11 3337 5886. E olha só, caso você não queira se expor, fique tranquilo, basta você sinalizar na sua mensagem que a nossa produção com certeza vai tomar todo o cuidado. A gente vai trazer, é claro, o seu relato, mas sem te expor, combinado? Também te convido, é claro, a você participar da nossa clássica enquete que acontece neste exato momento lá na rede vizinha, no @Consulta ao Doutor Hit TV. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Vamos lá, qual conto você quer nesse bate-papo? Peter, o narcisista, Wendy, o eterno garoto perdido, ou então, Wendy também tinha asas. Clica lá na alternativa que a gente vai trazer, é claro, essa questão à tona. E para bater esse papo tão importante, vamos conhecer um pouquinho mais a respeito dos nossos convidados na nossa tela. Vamos lá, Sandra Almeida. Sandra Almeida tem 29 anos de formação em psicologia clínica e atua com muita dedicação e responsabilidade, movida por uma verdadeira paixão pela psicologia. Ao longo de sua trajetória, tem observado como o estresse do dia a dia vem adoecendo o ser humano, tornando ainda mais essencial o cuidado com a saúde mental. E vamos conhecer agora também a respeito do Jorge Guedes. Atua na área há 38 anos. O doutor Jorge Guedes é psicanalista quântico com 38 anos de experiência nessa área. É bacharel em teologia, licenciado em filosofia, psicanalista, psicoterapeuta, pós-graduado e doutor também em neuropsicologia, neurociência, psicanálise e psicoterapia. Seu principal diferencial é o trabalho com terapia regenerativa, integrando abordagens inovadoras ao cuidado terapêutico. Para ele, um grande desafio é a resistência das pessoas por acreditarem que terapia é apenas para pessoas com transtornos mentais. Sejam muito bem-vindos ao Consulta ao Doutor. Obrigada, Dani. É um prazer estar retornando aqui. Como eu lhe disse, eu venho há 18 anos na casa e é sempre uma grata surpresa estar aqui com vocês. É uma honra, viu, que você está aqui mais uma vez no Consulta ao Doutor. Muito obrigada. E, Jorge, fiquei muito interessada na sua descrição ao falar que, realmente, quando a gente se preocupa com questões mentais, muitas pessoas associam com transtornos como se a pessoa tivesse algum problema. E, na verdade, são desafios que a gente enfrenta e isso precisa ser mais naturalizado, não é? É onde entra a necessidade, Tana, de esclarecer. Eu mesmo convivo com centenas de pessoas que, no ponto de vista dele, quando se fala em transtornos ou se fala em terapias, todo mundo, infelizmente, é maluco. Quando, na verdade, terapia, ela não é para quem está doente, é uma prevenção para evitar ficar doente mental. Então, para mantermos a nossa sanidade, é necessário, sim, que tenhamos sempre alguma atividade
e nada como cuidar do nosso cérebro. É sobre autoconhecimento, autopercepção. É uma jornada para os corajosos, na verdade, não é? Eu diria, você tem razão, é uma jornada para os corajosos e principalmente os corajosos conscientes. Exatamente. Vamos começar falando então, pessoal, a respeito dessa síndrome de Peter Pan, que a gente associa, obviamente, ao conto que muita gente tem lá da infância sobre as pessoas que têm medo de crescer, que se negam a crescer. Queria entender um pouco mais o que caracteriza de fato essa síndrome, doutor Jorge. Geralmente são pessoas que têm medo não é somente de enfrentar as dificuldades do dia a dia, é o medo de envelhecer, é o medo de perder a juventude. Existem pessoas com 50, 60 anos que muitas vezes, creio que já devem ter ouvido, a doutora Sandra também já deve ter ouvido milhares de vezes, pessoas com 50, 60 anos dizerem: eu me sinto jovem, eu me sinto em plena adolescência. Bem, isso é normal. Uma pessoa de 50, 60, 70 anos sentir que está vivendo uma adolescência é fantástico. É um estilo de vida, é uma qualidade de vida. Mas viver na condição de um adolescente, agir como um adolescente, bem, aí é diferente porque se torna prejudicial para principalmente quem está em torno dessa pessoa. Então, o medo de assumir responsabilidades, a insegurança, é aquela questão de nunca assumir. Os outros sempre são os responsáveis. Então, principalmente quando existe aquela mistura da síndrome de Peter Pan com o narcisismo. Então, é a necessidade de que os outros sejam sempre, digamos, os responsáveis por todos os erros que possam vir cometer. A responsabilidade nunca dele, é dele, de ou fato. dela. Ou dela. Sempre os outros são os responsáveis. Então, isso podemos observar que é uma crescente. Não vamos estabelecer, digamos, épocas de tal época para cá aumentou. Não, sempre existiu. Agora, por diversos motivos, é que está mais evidente. Então, pessoas com 40 anos não assumem um relacionamento. Se têm filhos, são muitas vezes completamente despreparados, não conseguem transferir informações para que esses filhos se desenvolvam de uma forma segura. Ou seja, eles apenas estão fazendo uma réplica dessa personalidade insegura, dessa personalidade que está vamos dizer, não é deteriorada, mas que está, digamos, malhável, que não tem ainda, digamos, uma estrutura que se possa dizer, bem, esta pessoa, este indivíduo, ele realmente tem muito com que contribuir para o meio social, familiar, profissional. São diversas questões que estão aí envolvidas, não é, doutor? Porque ideologicamente... Queria entender, Sandra, o que está por trás de tudo isso, né? Essas pessoas tiveram pais super protetores, de repente, que fizeram com que ela acabasse tendo menos responsabilidades, tendo esse receio? Então, na verdade, concordo com o Dr. Jorge, só vou acrescentar aqui, mas são pessoas realmente com uma dificuldade ímpar, absurda de crescer, né? Eu diria até que são filhos muito protegidos, podem ser até vindos de uma família onde houve a perda de um irmão e aí, subsequentemente, essa pessoa que ficou, essa criança que ficou foi muito protegido, porque num caso assim de dois irmãos, quando um parte, o que fica acaba ficando sufocado. Então, pode ser uma questão, a causa. A outra questão é assim, pais que não tiveram a oportunidade de desfrutar de algumas coisas, mas eles falam até, a fala é a seguinte: eu não tive, mas o meu filho, minha filha vai ter, né? No caso aí, o filho, tá? Então, existe uma sobrecarga em cima desse casal
para poder fazer por esse filho o que eles não tiveram. Então, é como se, por tabela, eles fossem assim, bom, eu não fiz, eu não executei, não realizei esse sonho, mas meu filho vai fazer. Então, tem uma coisa que sufoca, é uma condição, é um amor sufocante. E, de alguma maneira, essa criança, né, muito comum também, filho único, tá? Ela acaba recebendo tudo isso, e isso é ótimo, né? Você receber carinho, cuidados, proteção. Só que a gente também, além de tudo isso, que é entendido pelo casal como amor, tem uma super proteção que está prejudicando esse ser, essa criança ou esse adolescente, a se transformar num adulto. Então, ele não tem responsabilidades. Tudo é feito por essa criança, tudo é feito por esse adolescente. E aí, na vida adulta, ele tem dificuldade no trabalho, profissionalmente, afetivamente, com a cara metade. Ele tem dificuldade com os amigos, porque assim, onde ele está, ele precisa que alguém faça por ele, porque ele não está acostumado. Ele não tem responsabilidades, ele não tem compromisso, ele não se empenha, ele não se responsabiliza. Então, assim, fazem por mim. E me lembra muito, né, um quadro de narcisismo, porque chega ao ponto e é assim, não, eu não preciso fazer. E aí é muito comum esse Peter Pan, né, que a gente brinca com essa terminologia, procurar uma Wendy, procurar uma mulher que vai super proteger, vai fazer tudo por ele. Então, eu diria, em psicologia, a gente chama de par complementar, tá? Então, tem aquele cara que precisa de alguém que faça por ele, porque ele gosta de ser nutrido, de ser mimado, e tem aquela mulher que sente-se na obrigação de, né, tem uma proteção excessiva, né, eu faço tudo pelo outro, assim eu me sinto bem. Então, eles acabam se encontrando em determinado momento, que é também o que a psicologia chama de dependência afetiva ou codependência, quando são os dois. Entendi. Não sei se eu respondi ao que você... Com certeza, gente. Olha que interessante. No final das contas, o Peter procura uma Wendy e a Wendy Sim, procura... com certeza. Um Peter. Inconscientemente, mas acaba há essa acontecendo. Procura. Sim. E olha só, queria entender uma questão. Porque quem não tem medo de crescer, não é verdade, gente? Quem não tem medo de ter responsabilidades, de adquirir responsabilidades? Quando que isso é normal, doutor? E quando que passa do ponto e, de fato, nós temos uma síndrome como essa instalada? Geralmente, pessoas que não têm medo de crescer, elas têm referências, pessoas fortes dentro de casa que têm um grau de consciência de que realmente tudo é passagem. Devemos levar em conta que esta é uma realidade do ser humano. Então, geralmente, como a doutora Sandra acabou de falar, essas pessoas super protegidas, inclusive eu, há alguns meses atrás, passei por uma situação semelhante, onde uma criança de 5 anos, os pais contrataram uma babá e chegaram ao ponto de dizer para a babá, nunca diga não ao meu filho. Bem, é óbvio que esta criança, sem dúvidas, ele está sendo preparado mentalmente, psicologicamente, para ser um Peter Pan. Então, a mãe já passou a ser uma Wendy, porque ela quer dar para esse filho uma proteção, só que essas pessoas super protetoras, elas esquecem um detalhe. Esta criança, como a doutora Sandra comentou, ela vai ser um adulto. E na condição de adulto, onde é que entra, digamos, a necessidade de se projetar profissionalmente, socialmente, vai ser um eterno dependente, que é o que está acontecendo. Geralmente, quando conversamos com muitas pessoas, é muito fácil de identificar quem, digamos, é acometido pela síndrome de Peter Pan e pela síndrome de Wendy. Então, ela tem toda a razão, doutora. Um Peter Pan, ele procura uma Wendy desesperadamente. Da mesma maneira que uma Wendy procura um Peter Pan. É por isso que muitas vezes dizem, muitas mulheres, como eu, já tive a oportunidade de ouvir muitas mulheres dizerem, eu procuro um bad boy, mas não é aquele bad boy que me maltrate, é aquele bad boy que eu possa cuidar, não é a síndrome de Felícia, moldar não. do meu jeito. Exatamente, moldar para que ele faça e seja, digamos, não é a síndrome de Felícia, de apertar, não.
mas é a necessidade de expressar aquelas frustrações que provavelmente já foram construídas na infância, por ausência de pai, ausência de mãe, ou por qualquer uma outra ausência. E que é também uma ilusão, né, É uma doutor? ilusão, exato. Porque ninguém muda ninguém, Dani. Ninguém muda Isso ninguém. é Você vai para uma terapia, uma psicanálise, né, seja ela psicanalítica ou a área da psicologia clínica, mas, assim, você não pode ir para a terapia no intuito de mudar alguma pessoa. Você só consegue mudar a si próprio. Mas essas pessoas, porque assim, o tempo todo quando a gente fala em síndrome de Peter Pan ou Wendy, me lembra muito essa questão da dependência afetiva quando é de um lado só ou a codependência quando, né, são as duas pessoas envolvidas num relacionamento. Porque, assim, o narcisista, ele precisa de alguém que faça, que diga amém, que coloque ele num pedestal. Ele ama holofote, ele ama tapete vermelho, ele precisa ser mimado. Ele quer alguém que obedeça, sabe, o tempo todo. E eu vou além ainda, né, doutor? Não só faça tudo por ele, mas que suporte as humilhações. Porque ele tem, assim, um prazer mórbido em humilhar o companheiro, a companheira. Então, por isso que a gente fala, é par complementar. Aí você fala, mas ninguém vai se sujeitar a isso. Está cheio de gente que busca, como o doutor muito bem disse, eu vou buscar alguém porque eu gosto de cuidar. Eu tenho essa coisa de, né, ser super protetora, eu gosto de cuidar do outro, eu consigo modificar. É uma ilusão. Na verdade, é uma pessoa carente, né, que se esconde atrás daquela proteção, eu vou cuidar do outro, mas ela deprecia as suas próprias necessidades. Ela está abrindo mão da sua vida para viver a vida do outro. E aí, quando você diz, a pessoa fala, não, não é possível. Não, é possível. Que é a autoafirmação, na verdade, justamente, né, doutora? Sim. Porque eu creio que, muitas vezes, o que... Podemos até dizer que a síndrome de Peter Pan, ela já é uma síndrome pré-existente. Eu posso até dizer que na humanidade, em todos os seres humanos. Em alguns se desenvolvem porque os ambientes são propícios. Não sei se a senhora concorda. Em outros, pelo ambiente ser um pouco mais exigente, mais ríspido, então essa síndrome, ela é sufocada ou superada. Mas uma coisa pode ter certeza, muitas pessoas que são acometidas, tanto pela síndrome de Peter Pan como de Wendy, chega um momento que a frustração é tanta que elas necessitam, inevitavelmente, de procurar outras pessoas para poderem descarregar aquela tensão, aquele amor que eles julgam ser amor. E como a senhora disse, ninguém, independente de ser, digamos, um profissional renomado, com grandes experiências, ninguém muda ninguém. Não, muito menos quem está, digamos, convivendo um Peter Pan e uma Wendy. Eles não vão mudar, muito pelo contrário, eles ainda vão se especializar mais na dependência e na codependência. Queria entender uma questão que é, como que esse Peter Pan se relaciona no ambiente profissional? Quais são as características dele? Então, na verdade, a gente está falando de uma pessoa que tem dificuldade de amadurecer, tá? Então, tem todo um subsídio, tem todo, né, um contexto favorecendo que aquela criança que tem 10 anos se comporte como uma criança de 6. Que aquele adolescente que tem 16 se comporte como um menino de 11. Então, na verdade, tem esse suporte por trás, né? Da família, dos cuidadores, da empregada, seja quem for. Então, tem um erro já aí. Tá? Porque a gente precisa criar os filhos com muito amor, com muito respeito, com mimo, sim, por que não? Mas, assim, filho, isso é responsabilidade sua. A minha e do seu pai é essa. Essa aqui é sua. Eu não vou fazer por você, eu posso te ajudar, mas a execução do trabalho escolar é sua, eu posso te auxiliar. Ó, isso é responsabilidade sua, eu vou te acordar, mas você tem que se deslocar e ir até o seu dentista, a sua terapia, seja o que for. Então, na verdade, a gente mostra, através das nossas atitudes, e não só também da palavra, mas do exemplo é que fica muito forte para os nossos jovens, que é assim, olha, eu vou até aqui, eu vou até a página 2, daqui em diante é você.
Então, na verdade, muitos pais estragam os filhos, tá? Mas também porque foram estragados, às vezes, né? Houve uma educação onde eles foram preservados de tudo, como foi o caso da paciente que você atendeu. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque ao invés de você estar criando um ser humano, você está criando um adulto que vai sofrer muito e vai fazer as pessoas sofrerem. Porque tem isso também, né? Então, eu fico pensando essa síndrome de Peter Pan num ambiente corporativo. É uma pessoa que não tem liderança, tá? Ou se tiver, ela vai liderar através da imposição, do machismo, tá? Da humilhação. Então, não será um bom líder, não será um bom chefe, porque ele está acostumado a mandar. Né? Todo mundo faz tudo por ele. Ele não aceita não como resposta. Então, são homens que têm dificuldade no relacionamento. Eles são, né? Eles se configuram como um homem mandão, impositivo, porque muitas vezes, assim, convence não pelo discurso, pelas atitudes, mas pela imposição, pela humilhação. Então, é esses casos que a gente vê de abuso moral, sabe? Que muitos funcionários se queixam, porque você torna um ambiente tóxico. Um ambiente de trabalho onde tem um chefe que não sabe liderar por inteligência emocional, e sim pela imposição, pela arrogância, pela prepotência, ele, inclusive, adoece a sua equipe, ele adoece o seu ambiente de trabalho. Então, realmente, não é um cara, que é o que a gente fala, né? A pessoa pode ter estudado na Universidade de Harvard, mas ela pode ter muita inteligência, né? Um QI, um quociente de inteligência excepcional, mas ela não tem um QE, um quociente emocional para lidar com as pessoas. Ela não tem jogo de cintura, ela não tem habilidade. Então, ela pode conhecer muito, mas ela não tem habilidade para lidar com gente, tá? Então, eu diria para você que uma síndrome de Peter Pan, no caso de uma pessoa no ambiente de trabalho, ele será um péssimo colega de trabalho, ele será uma péssima chefia, ele não tem condições de ser um líder, ou seja, se ele, por alguma razão, conseguir essa posição, ele vai adoecer sua equipe. Olha só, gente, que característico. O que leva uma pessoa, seja homem ou mulher, com síndrome de Peter Pan, a bater na porta buscando ajuda? Quais são os casos que você pode contar para a gente mais clássicos? É muito difícil, porque os acometidos pela síndrome de Peter Pan, eles não reconhecem. É muito difícil, É não é? difícil. Eles sempre estão certos, como a doutora falou, porque existe uma mistura entre a síndrome de Peter Pan com alguns quadros que são apresentados no processo narcisista, que é justamente o glamour, o brilho, o preciosismo. Então, é muito raro alguém dizer, olha, eu sou acometido pela síndrome de Peter Pan e estou procurando ajuda. Até hoje comigo não aconteceu. Comigo e eu tenho não. 40 anos que estou trabalhando na área comportamental. E aí, então, eu vou além. Como que vocês fazem para dizer para aquele paciente que eles estão nessa condição? Bem, eu sou muito direto. É mesmo? Eu não ando, digamos, com meias palavras. Já trabalhei com diversos, mas eles foram carregados. Ou seja, eles foram empurrados, porque a família já não suportava mais. Muitas vezes nós nos queixamos da profundidade dos danos provocados por um narcisista. Mas é muito raro alguém comentar da profundidade dos danos provocados por alguém acometido pela síndrome de Peter Pan. Então, também ele reconhecer os danos que ela mesma que ela provoca. causou. Ela não provoca o dano somente para ela, e sim para todos. E como a doutora Sandra comentou, no meio corporativo, isso é terrível. A produção é mínima. As pessoas adoecem. Então, por que muitas pessoas, elas simplesmente pedem demissão de uma empresa porque tem ali um indivíduo com síndrome de Peter Pan que ele acredita que aquela produção tem que ser como ele quer, mas ele não tem a capacidade, o conhecimento que aquele outro indivíduo que está ali preparado para
produzir aquele elemento. Então, mas respondendo a sua pergunta, até hoje, nunca, espontaneamente, não sei se aconteceu com a senhora, mas comigo, nunca. Mas pode ter certeza, os que chegaram, como eu disse, eu sou muito direto. Eu deixo que eles conversem, eles se expressem, mas eu vou sempre dizendo, bem, eu creio que você exagera. Você não deve agir desta maneira, porque, em primeiro lugar, você tem que entender que ao seu lado existem outras pessoas com direitos. E você, agindo dessa maneira, você está eliminando os direitos, você está simplesmente vinculando essa pessoa a uma situação de bolha. Ela passa a ser um objeto. Eu gostaria só de acrescentar, doutor, se você me permite, a gente precisa lembrar também que esse rapaz, né, esse homem que se transformou no Peter Pan, aí, né, no Peter Pan, na verdade, muitas vezes ele teve isso como referência em casa, tá? Porque muitas vezes tem um pai que é relapso, um pai que não soube, como o doutor falou, ser pai, né? Não estar presente, falar as coisas certas no momento certo. Enfim, um pai ausente, muitas vezes um pai que está lá, o filho está lá com os colegas adolescentes, ele se veste de adolescente e vai lá e quer se enturmar. Não é a praia dele, não é a turma dele. Tá? Mas esse pai muitas vezes tem a dificuldade de envelhecer, não é nem envelhecer, amadurecer. Então ele compete com o filho e aí, então, se a gente pensar nesse filho que cresceu nesse ambiente, onde a mãe tinha que fazer tudo, a mãe era o manda-chuva, a mãe que tinha que resolver tudo, porque esse pai sempre ausente, sempre molecão, com dificuldade de amadurecer, aí ele tem isso como objeto de referência. Tá? Então, como é que ele se torna um homem responsável, um homem provedor, um homem, né, amável com a esposa, com os filhos, responsável, se ele não viu isso na figura paterna? Então, ele não tem essa referência. E tem uma outra questão que eu acho também importante da gente dizer para o público. Alguns autores falam que o ser humano vem ao mundo como uma folha, né, uma tábula rasa, uma folha em branco. Só que a gente sabe a força do ambiente, tá? Em que você é criado, você sabe a força dos pais que determinam a sua educação, isso vai influenciar na sua personalidade. E tem um terceiro aspecto que é o meu traço peculiar, particular de personalidade que eu desenvolvo. Então a gente tem 3 colunas, 3 fatores que vão desenvolver, que vão influenciar naquele adulto que eu me torno, tá? Então, a gente não é só um traço de personalidade nosso, a gente não é só uma herança genética e a gente não é só essa pessoa que recebeu essa influência boa ou má do ambiente. Nós temos essas 3 colunas, essas 3 bases. Gente. Isso é um fato, gente. São 3 pilares que são determinantes. Justamente, pilares. É o que me faltou. Obrigada. Imagina, temos perguntinha, pessoal, da nossa audiência. Pergunta da Samanta, do Rio de Janeiro. Antes de mais nada, Samanta, seja muito bem-vinda à sua consulta. Boa tarde, Dani Doutores. Eu tenho um filho de 6 anos com déficit de atenção. Sou bem protetora com ele. Olha ela aqui compartilhando com a gente, sendo super honesta. Tenho medo dele sofrer bullying e ficar depressivo. Ele pode vir a desenvolver essa síndrome? Vamos ajudar a Samanta, doutor? Sim, pode. Olá, Samanta. Bem-vinda. Infelizmente, pode desenvolver, porque o bullying é um dos, como é que se pode dizer, doutora, dos elementos que pode fazer com que essa síndrome, que muitas vezes pode estar adormecida, vir à tona. E com a sua superproteção, por acreditar que o seu filho, por ter o déficit de atenção, não ter capacidade de se desenvolver, de ter uma personalidade, então isso pode agravar o quadro. Para você que está gostando aqui do bate-papo, pessoal, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais consulta, doutor.
Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Para você que chegou agora, acabou de ligar aqui na HIT, nós estamos batendo um papo sobre duas síndromes. Falamos mais no primeiro bloco a respeito da síndrome de Peter Pan. Esse mesmo. Aquela pessoa que você conhece, você lembrou agora, que tem medo de crescer, que tem medo de assumir responsabilidades. E a gente falou bastante a respeito desse perfil que tem muita relação com aquele narcisista que a gente tanto ouve falar. E agora, no segundo bloco, a gente vai aprofundar na síndrome de Wendy. Sabe aquela cuidadora, aquela salvadora que deixa tudo de lado, na verdade, deixa ela de lado para cuidar dos outros, para salvar os outros. Lembrou de alguém? Aqui nesse programa é importante, é interessante, é necessário. Estamos em transmissão ao vivo, gente, pela HIT TV, www.hittv.com.br. Clica lá e compartilha o nosso link de transmissão. Também te convido a você fazer parte desse bate-papo. Pode trazer para a gente a sua dúvida, seu questionamento, o seu relato, por que não? Caso você não se sinta à vontade de se expor, é só você deixar claro para a nossa produção que a gente vai tomar todo o cuidado, mas vamos trazer o seu caso aqui, inclusive para enriquecer ainda mais a nossa conversa, o nosso bate-papo. Então, basta você enviar a sua mensagem para o 0 Operadora 11 3337 5886 e temos a nossa clássica enquete acontecendo lá no Instagram em seus minutos finais. Corre lá, @consulta ao doutor HIT TV. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Vamos lá, qual conto você quer aqui nesse bate-papo? Peter, o narcisista, o Wendy, o eterno garoto perdido, ou o Wendy também tinha asas? Clica lá na alternativa que a gente vai trazer este tema, esse tópico, é claro, para o nosso bate-papo. Para quem chegou agora, a conversa está acontecendo com o doutor Jorge Guedes, psicanalista, e também com a doutora Sandra Almeida, psicóloga clínica. Sejam muito bem-vindos. Aproveito para agradecer a presença de vocês, que o bate-papo está surpreendendo. Gratidão, É uma honra. Vamos então embarcar agora, gente, na síndrome de Wendy. O que caracteriza de fato a síndrome de Wendy, doutora Sandra? Eu acho que a brasileira se identifica muito com isso. Que a brasileira é muito amorosa, muito sensível. Uma criança, um menino ganha uma bola de pequeno, a menina já ganha uma boneca, né? O menino ganha um aviãozinho, um carro de corrida, enfim. A menina já ganha um fogãozinho, né? Então, assim, até os brinquedos, se a gente começar, né, por aí, Lá da primeira atrás. infância, você já vê que há uma distinção. É como se o menino fosse presenteado, incentivado para seguir o caminho, seguir a vida dele. E a menina, né, na mais tenra idade, ela já é induzida, de alguma maneira, né, a ser uma boa mãe, a uma questão da maternagem, a cuidar do outro, a praticar, né, o altruísmo, a ser solidária. Então, isso é muito arraigado na mulher, né, desde a mais tenra infância. E aí a gente vai crescendo com essa missão, né? Você tem que cuidar muito bem, você tem que ser uma boa dona de casa, você tem que ser uma excelente mãe, uma excelente avó. Então, está tudo muito ligado ao cuidado, né? A proteção, a nutrir o outro. E essas mulheres que têm essa característica de síndrome de Wendy, elas são muito protetoras. Só que é uma proteção assim que vai além da conta, porque ela acaba se deixando à deriva, ela fica de lado. Ela faz tanto pelo outro, e esse outro pode ser um amigo, pode ser uma amiga, pode ser um colega de trabalho, um familiar, mas principalmente com a cara metade. Então, é fazer tudo o que eu posso. Vai além disso, é como se ela quisesse. E ela faz isso, ela prevê o que poderia acontecer com essa pessoa. Então, assim, eu vou fazer uma previsão para evitar que esse outro que está ao meu lado, que pode ser meu companheiro, meu filho, que ele sofra, que ele passe por esse obstáculo, por esse problema. Então, chega nesse nível, a proteção é tanta, esse cuidado é tanto com o outro, que eu entro numa questão de pensar, né, hipotetizar o que poderia acontecer, como é que eu saio na frente para evitar que o outro sofra. Só que essa pessoa, ela não se olha, ela se descuida, né? Ela não tem o menor cuidado com ela,
porque o tempo todo a energia está voltada para o outro. Levando em conta também, doutora Sandra, que geralmente a mulher brasileira, e eu falo porque eu convivo com milhares de mulheres europeias, e o que acontece? A mulher brasileira, ela tem essa necessidade de doação extrema, como a doutora Sandra falou. Justamente. E, com isso, ela vai desenvolvendo um grau de frustração tão intenso que, muitas vezes, ela é motivada pelo medo da perda. Então, a senhora tem toda a razão, é geracional, porque a mulher brasileira, ela já é preparada para a submissão. Me perdoe as mulheres por ser tão franco, mas infelizmente... Não adianta, você já comprou briga, vou te cancelar. Não tem problema, mas a realidade é que precisamos ser honestos. Mas é verdade. Mas Sim. observe que, infelizmente, eu falo por experiência, eu converso com mulheres de todas as idades e de todas as classes, e a maioria delas, que tem coragem, elas se expressam da seguinte maneira: eu queria ter uma personalidade construída por mim, não pela minha avó, pela minha mãe, que me prepararam para ser submissa a um marido despreparado, a um marido que simplesmente está ao meu lado quando é conveniente. Eu tenho que criar o filho, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que trabalhar. Então, mas sempre com o componente culpa. Esse que é o grande problema, a frustração. É a culpa. Essa frustração que a Wendy, ela não consegue expressar. Ela só vai construindo, vamos dizer que ela vai potencializando. É lógico que todo ser humano, toda Wendy, vai chegar um momento que ela vai explodir. Ou implodir, é mais fácil de implodir. E aí entra a depressão, né? Que é onde entra a depressão, a autorrejeição. Ela sempre tem que estar realmente protegendo, deixando o objeto, vamos dizer assim, do cuidado brilhando, maravilhoso, e ela não importa como fique, desde que aquele indivíduo seja, digamos, o diamante. Mas eu acho interessante a gente lembrar, doutor, que a Wendy sempre é uma mulher que tem uma carência muito grande. É uma mulher que teve um déficit, ela teve uma falha nessa criação, ou da parte do pai ou da mãe. Ela cresceu com uma autoestima rebaixada. É como se, assim, ela pensasse: se eu puder ajudar, ser prestativa, se eu estar presente na vida de amigos e familiares, se eu fizer tudo por todo mundo, eu serei vista como boazinha, eu serei amada. Então, por trás dessa prestação de serviço, dessa mega proteção, essa disponibilidade para o outro, tem uma pessoa que tem uma autoestima rebaixada, tem uma carência monstro, tá? E aí ela precisa, então ela é vista como boazinha, né? Olha, fulano é tão bacana. Quando a gente pensa numa amiga, você fala: eu preciso de um favor, de uma companhia, de uma palavra amiga. Já vem a Wendy. É na Wendy né? que você vai buscar esse conforto. conforto. Só que, como o doutor muito bem disse, tem uma mulher que uma hora não aguenta, ou ela vai explodir, e ela vai falar, e é aquela coisa assim: nossa, eu não falei nada, mas essa mulher soltou os cachorros para cima de mim. Só que ela tem um acúmulo, né? Por muitos anos sendo boazinha. Né? Ou ela vai implodir, que seria o caso da depressão. Porque é humanamente impossível você estar em relacionamentos onde só você se doa. Todo relacionamento é uma via de mão dupla. Então, eu alimento o outro me alimenta. Então, eu tenho que ter retroalimentação. Essa coisa, não, eu faço sem olhar quem... Isso é bobagem. Sim. Tá? Eu faço, mas eu quero crer que se um dia eu precisar de uma gentileza, um favor, né, de um carinho, de um ouvido, alguém para me ouvir, alguém para estar junto, sem abrir a boca, mas estar ali comigo e falar: estou aqui com você. Isso todos nós desejamos. Isso é do ser humano. E uma Wendy tá? mais do que qualquer. Mais do que nunca vai precisar disso, mesmo que ela não tenha essa consciência. Então, são pessoas que se doam demais e elas recebem de menos. Que é a e aí, em um né? belo momento, ela chega, né, isso com o passar dos anos, depois de muito tempo, ela ousa dizer:
Mas, Dani, eu fiz tanto por você e agora você está me dizendo não? Mas é um favorzinho só. Você fala, não, mas eu não posso. E aí o bicho pega. Ela não tolera. Ela não vai tolerar. Que é daí... É onde vem a explosão ou a implosão. Eu conheço muitas mulheres que elas se queixam que essa doação, ela é algo espontâneo. Mas eu tenho consciência que essa doação não é espontânea, é uma expectativa. Elas procuram realmente um reconhecimento, como a doutora acabou de comentar. Esse reconhecimento, ele infelizmente não vai chegar nunca. Porque imagine, Dani, eu estou acostumado a receber. Então, se eu estou recebendo, enquanto estou recebendo, você e a doutora Sandra, para mim, são magníficas, as melhores mulheres do mundo. Mas, a partir do momento que você ou a doutora Sandra deixou de satisfazer o meu ego, acabou. Acabou aquela relação com a O Wendy. valor como pessoa, como ser humano, deixou de existir. Então, aí é onde vem a frustração. Aí é onde vem aquele choque emocional. Porque ela espera a curto, médio prazo, um reconhecimento que não vai chegar nunca. Principalmente se ela estiver se relacionando com um narcisista. Aí é pior, que daí né? é o par complementar. É como, a gente brinca, a gente diz assim, doutor, é como se o narcisista estivesse num local, né? E ele levanta a anteninha dele e ele fica ali caçando. Cadê meu Wendy? Cadê meu Wendy? Então, assim, essa Wendy olha e fala assim, nossa, é demais para mim. Um cara desse olhar para mim, fazer o que ele faz. Só que assim... É a baixa estima. Né? Só que tudo que ele faz tem um propósito. Né? Eu vou te agradar, eu vou te seduzir, eu vou te manipular para o meu bel prazer. Nada mais além disso, tá? Eu estou fazendo um favor de estar com você, né? O narcisista pensa assim. Como a relação se estabelece entre um Wendy e um Peter Pan? Queria saber, existe homem com síndrome de Wendy? Porque a gente está aqui. Ela, existe? Existe. É possível? Existe, tem. Eu não sei se já aconteceu, deve ter acontecido muitas vezes com a senhora de homens com a síndrome de Wendy, de quererem proteger, que chegou ao ponto de sufocar. Eu posso contar é muito rápido. Por favor. Eu trabalhei durante alguns anos numa maternidade e durante esses 7 anos, eu recebia todo mês a visita de um senhor. E ele criava um neto. E esse senhor sempre vinha conversar comigo sobre as atitudes do neto. E quando eu comentava que ele deveria endurecer, estabelecer regras, ele dizia, mas eu posso estar ferindo, eu posso estar violentando os direitos do meu neto. Na época, tinha 11 anos o neto. Até que chegou um dia, o neto exigiu dele um par de tênis de marca. E ele disse, eu não tenho condições. Então, o neto, sabendo da fragilidade, daquele amor, daquela dedicação extrema, começou a fazer ameaças, chantagens. Ou você me dá o que eu estou pedindo, ou eu vou começar a fazer isto e aquilo. E ele foi obrigado a pegar um empréstimo para poder comprar aquele tênis que, na época, custava uma fortuna. Então, existem, sim, homens com síndrome de Wendy. E o pior, eles são pior que as mulheres. Porque uma mulher com síndrome de Wendy, quando comentamos que ela está exagerando nos cuidados, ela, pelo menos ela avalia. Um homem não, ele já logo ataca. Não, eu estou aqui para isso. Eu acho que por trás desse homem com síndrome de Wendy, né, vamos pensar nisso, eu acho que tem uma força cultural, uma coisa muito machista, né, do homem ser o provedor. Então, eu preciso prover. Então, todo homem, geralmente, do mesmo jeito que a mulher entra numa relação, principalmente mulheres que têm aí na faixa de 40, 50 anos, as mais jovens têm uma outra mentalidade, né? Um outro público, outra geração Y, X, enfim.
Mas as mulheres nessa faixa etária, dos 40, 50, sofreram isso. Então, eu preciso ser uma super mãe, uma super esposa, uma super profissional e eu até vou me lançar no mercado de trabalho, vou realizar meu sonho, mas isso é um custo muito grande, porque sempre traz a questão da culpa. Estou aqui, não estou com meus filhos, não estou participando da reunião, não estou na festinha, mas aí eu vou suprir essas crianças com presente material, né? Enfim, tem toda uma questão. O homem, por sua vez, ele também é criado assim, esse homem dessa faixa etária de 40 a 50 anos. Então, ele tem que ser o provedor, ele tem que ser o macho alfa, né? Ele não pode falhar nunca como pessoa, como responsável por essa família. Eu tenho que estar presente. E tem a questão da posse também. Muitas vezes esse homem é muito ciumento. Então, aquilo que de repente pode estar se apresentando como uma proteção, pode ser um ciúme doentio, excessivo. Sim, podem ter outras questões Tem por outras trás. questões Olha por só trás. isso, gente. Né? Então, na verdade, é muito difícil você não ver, né? A gente consegue visualizar isso nos casais, nas pessoas, mas o duro é a pessoa se identificar com isso, tá? Porque quando a gente pensa, mas eu não quero, né? Às vezes eu escuto jovens falando, eu trabalho muito com adolescente, eu não quero crescer, mas por quê? Toda fase, todo ciclo é incrível, é maravilhoso, tem seus ganhos, né? Não, eu vejo... E aí entra a referência, o ambiente. Não, meu pai e minha mãe não são felizes. Eles trabalham demais, só têm responsabilidade, estão sempre se frustrando com as pessoas, estão puxando o tapete. Então, assim, pessoas má, convivem com gente tóxica, ambiente tóxico. Aí, quando você vislumbra isso, você fala, gente, muito obrigada. Eu não quero entrar nesse universo. Deixa eu ficar criança, deixa eu ficar adolescente. Eu tô tá de ótimo, bom não tamanho. É? Pessoal, vamos conferir o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Qual conto você quer nesse bate-papo? E olha que a gente já passou aqui por alguns desses. 43% alternativa mais votada, Peter, o narcisista. Vamos entrar um pouco mais nessa questão, inclusive trazendo para o nosso público como lidar com essa persona, né? E o que a gente deve fazer também, quais são as alternativas que vocês oferecem para conseguir ajudar essa pessoa a reconhecer e a sair, se é que existe como sair, né? Se existe um caminho para sair desse perfil narcisista. Eu tive um caso, assim, recentemente, onde eu atendi essa pessoa e foi muito interessante porque ela ficou ali conversando por muito tempo. E ao término, eu falei, numa única palavra, como você define o seu parceiro? Né? Numa única palavra, porque eu gostaria muito, isso é importante para mim. O que você acha dessa pessoa? Eu acho que ele tem uma autoconfiança, uma autoestima maravilhosa. Eu falei, pois é, eu digo para você que ao invés de autoestima, essa pessoa é um narcisista de carteirinha. Não, porque ele me agrada. Então, mas ele te agrada querendo obter isso, né? E daí ele fala, ele te humilha, depois ele vai, conserta, traz um presente, manipula, seduz, porque tem muitas formas de você seduzir. Então, o narcisista é uma coisa tão recorrente, é mais comum do que a gente imagina e, assim, a maioria das mulheres caem na lábia deles. É de uma inteligência, é de uma manipulação. E aí a mulherada cai, porque a mulher brasileira tem muita carência. Né? E é uma carência que muitas vezes até vem dos pais, né? Do pai mesmo, a figura paterna, a figura masculina, e que ela leva para a vida fora tentando buscar no parceiro. Né? E não necessariamente encontra, ou encontra um traste desse, né, que está cheio aí de narcisista. E o pior é que essa pessoa, ela não se aceita, ela não vai nunca aceitar um diagnóstico e ela acha que está certa. Não, mas eu sou, I am the best, eu sou o melhor. Se sente feliz. Ele se sente o máximo, sabe? Então, assim, eu tenho que ter gente para fazer as coisas por mim. Imagina, eu faço o favor de estar na sua companhia, eu estou fazendo o favor de entrar na sua vida. Eu faço como que você isso por você, você não vai encontrar joga, alguém que faça o que joga na cara, humilha e ainda faz o outro, né? A outra pessoa. E a vítima ainda pede desculpas. Isso. A vítima ainda pede desculpa. Como lidar com um perfil desse? Como ter força para impor limites? Bem, se formos falar pelo lado terapêutico,
o profissional ele tem que ser muito objetivo, muito direto. Ele tem que simplesmente dizer que aquela pessoa, esse indivíduo, ele realmente é portador dessa síndrome e, principalmente, se ele for narcisista, vai encontrar choques, vai ter uma infinidade de dificuldades. Porém, se tratando das vítimas, já fica mais difícil. Porque a vítima é quem dá esse valor excessivo para esse narcisista. Então, estamos falando da síndrome de Peter Pan. Mas se formos analisar, a síndrome de Peter Pan não deixa de ser um começo, ou já, digamos, um estágio avançado, digamos, de quadros narcisistas, como a doutora Sandra acabou de comentar. O grande problema é como tratar a vítima. Essa que é a questão. Porque se não existir uma Wendy... Não existe um narcisista, não existe um Peter Pan. E é dificílimo o narcisista buscar ajuda, não é, doutora? Não. Eles não chegam no nosso consultório. Eles não se aceitam. É sempre a Wendy, é sempre essa mulher que tem a dependência afetiva, que busca ajuda depois de sofrer muito, depois de ser considerado um nada, né? Um zero à esquerda. Mesmo assim, difícil, gente. E mesmo nessa condição de ter sofrido muito, de ter sido muito humilhada, de ter perdido Ela ainda a continua vida, aí. ela ainda apresenta resistências. Ela ainda tem resistência. E o gente, narcisista... que bate-papo sensacional. Gostaria demais de agradecer a presença de vocês, a participação. O tema, gente, rende ainda muito mais tempo. É verdade. E eu tenho certeza que você aí do outro lado da telinha tenha adorado esse bate-papo, essa 1 hora que a gente passou juntos. Portanto, agradeço demais e aproveito para deixar os contatos desses doutores sensacionais para que você possa entrar em contato com eles, né, ter acesso a todo esse universo que eles trazem, cada um à sua maneira. Gente, Sandra Almeida, psicóloga, deixa à sua disposição o Instagram, Sandra Tatuapé, e o WhatsApp, 0 operadora 11 99999 3218, número super fácil. E Dr. Jorge Guedes, psicanalista, Instagram, psique_quântica, e o WhatsApp também à sua disposição, 0 operadora 12 98867 1212. Aproveitem, adicionem esses doutores brilhantes. Muito obrigada pela companhia, querida. gente. Gratidão. Uma excelente tarde para você. E a gente volta a se encontrar nesse mesmo horário, de segunda a sexta-feira, às 16 horas. Até mais, gente.